Boa tarde! Vamos começar nossos estudos? Hoje nós vamos para nossa segunda mulher das escrituras, Dona Sara, Dona Sara. Vou chamar a amiga para entrar. Mica, querida. E aí, Vivi? E aí, pessoal? Boa tarde. Você tá bem, querida? Tudo certo, graças a Deus. E Bom, você? fico feliz. Eu tô bem também, graças a Deus. Tô um pouco estressada com Sara. Sara me irrita um pouco. Ah, sério? Ô, Mica, eu tô passando por um processo agora muito Hum, difícil para mim. Porque você sabe que conte-me. eu sou uma recém-convertida, que ainda luta com a incredulidade. Sim. Eu tenho dificuldades em algumas coisas das escrituras. Não, não acho que. Não discordo de nenhum. Olha, Você se não tiver ousa um discordar, ok? pingo. Se tiver um pingo errado na Bíblia, para mim aquilo tá certo, virou lei. Sim. Mas eu ainda luto com as escrituras, entendeu? Eu ainda tenho algumas batalhas espirituais. Por exemplo, estou estudando o livro de Juízes novamente. Uhum. E agora me deparando com Juízes e a Galeria da Fé. Sim, você até me Então, fez uma pergunta, eu só esqueci de te dar a resposta. Depois eu te mando. tá. Então, assim, toda semana eu encontro lá um Gideão, um Sansão, um, Uhum. um, um Jefité, e olho para eles, eu sinto uma ira gigantesca, porque a minha justiça é a justiça que eu quero aplicar sobre a vida deles. Sim. E aí eu olho para a Galeria da Fé e eu falo, Senhor, por quê? Ah, Né? E aí, quando eu vejo Sara, que é a nossa mulher de hoje, se você está chegando agora, eu e Mica estamos nos debruçando sobre esse livro aqui, sei. Doze Mulheres Extraordinariamente Comuns, do John MacArthur. Semana passada nós falamos sobre a Dona Eva, por quem eu sou apaixonada, embora Uhum. haja controvérsias, muitas pessoas têm raiva de Eva. Eu amo Eva, eu me compadeço de Eva. Eu faria pior que Eva se eu estivesse no lugar dela. Mas quando eu olho para a Sara me deixa um pouco indignada. Eu Inclusive, você compreende, Mica? compreendo. Inclusive, o MacArthur vai falar algumas coisas dela aqui, Sim. das decisões dela, das escolhas dela, que eu discordo cabalmente. Eu acho que ele está sendo generoso demais, atribuindo a ela a ausência de uma culpa que ela tem. Sim. Mas você. Agora, eu vou deixar você conduzir um pouco esse encontro hoje, porque eu preciso aprender a olhar para Sara com mais compaixão, porque tenho a impressão de que eu olho para Sara e esqueço de quem eu sou. Esqueço da pecadora que sou. Exatamente. É. Isso é um pecado que estou confessando a você, viu, minha irmã? Porque quando eu olho para essas mulheres, eu me pergunto, sabe? Uhum. Então, a gente olha para a Galeria da Fé, e aí o meu professor de teologia falou uma coisa muito importante para mim, que eu ainda estou ruminando. Sim. Ele disse o seguinte para mim: se só tivessem pessoas perfeitas na Galeria da Fé, nós não tínhamos a menor chance. Oh, a mais E pura. isso é verdade, mas mesmo assim me dói, sabe? Mesmo assim Como ainda me dói um pouco. E coitadinho do meu professor William, porque ele sofre ele comigo, tá porque eu aqui, vi tá? Ele tá aqui, ele ele entrou. tá. Ele entrou. Professor, Me Deus seja diga. louvado pela sua vida, pela sua paciência para comigo, porque tem que ter muita paciência comigo, porque eu sou naturalmente inquisidora. Então, eu pergunto mesmo. E a Galeria da Fé tá, eu tô ruminando ela. Ela é para o meu benefício, eu sei, Sara tá mas lá, a você sabe, né? minha justiça, pois é, a minha justiça a minha justiça pessoal, ó, meu amigo Maico também. Meu amigo Maico também procurei Maico. Falei, Maico, eu não aceito essa galeria da fé. E Maico falou, mas as pessoas têm o nome delas lá, o teu nome não tá lá, então convença-se. Fazer o E quê? ok, eu acredito que tá justo mesmo, é a justiça de Deus.
O problema é que eu tô lutando não é contra a Sagrada Escritura, mas contra a minha justiça própria. Sim. Então eu vou deixar você guiar o nosso encontro Ah, hoje um pouco mais livre, porque eu preciso aprender com você, olhar para a Sara talvez de uma forma diferente, porque ela me irrita. Ela é uma mulher que me irrita. Eu sei que ela teve fé porque ela não duvidou de Abraão. Abraão falou vamos, ela falou vou. Mas isso ímpio também faz. Meu marido falou para mim, eu era ímpio ainda, vamos para Londrina. Eu falei vamos. Então assim, sabe? sim. Eu não sei. Tô Tá. irritada um pouco com Sara. Então me ajuda, Mica, a amar essa mulher. Vamos lá, vamos embora. Vamos embora. É aí que tá. Logo no início do capítulo, ao contrário, talvez, do que você fala, ele já vai falando várias coisas a respeito da característica de Sara, né? Que ela era uma mulher temperamental, que ela era uma mulher que provavelmente a gente, né, deduz aí que ela mandava em Abraão, ela era uma mulher que ela expunha a opinião dela de uma forma muito agressiva, sabe, Viviane? É, exatamente. A forma como ela se expressava em falar, não quero esse filho aqui, não quero essa mulher aqui mais. Isso é bem característico em Sara, a gente observa isso. Então, ali logo no início, ao invés de a gente ter aquela ideia de Sara, Sara uma princesa, Sara uma mulher muito bonita, porque a Bíblia faz questão de dizer sobre essa característica dela, ao contrário de Eva, que a Bíblia não fala sobre o físico de Eva, mas deduzimos que ela era perfeita, que ela era muito bonita. Mas a Bíblia faz questão de falar sobre essa aparência física de Sara. Uma coisa que me chamou muita atenção é que ela se chamava Sarai, que significa minha princesa. E esse minha, você que é professora de português, você vai saber isso melhor do que eu, tem essa coisa meio da posse, né? É meu, é tudo pra mim, sabe? Então, acho que isso fez um pouco Sara ser aquela pessoa mimada, sabe? Minha princesa, tudo é em volta de mim, é o meu querer, é a forma como eu quero, é o que eu acho. E se a gente for trazer para os dias de hoje, não é muito difícil, porque o ser humano, naturalmente, ele é egoísta. E parece que quanto mais, pelo menos eu observo assim, né? Quanto mais o tempo passa, mais egoísta estamos nos tornando. Se não é Cristo em nossa vida, estaríamos lascados. Eu consigo compreender um pouco isso aí. Foi depois de muitos anos que o nome dela foi mudado para Sara, que significa só princesa. E aí o autor, não sei se você vai concordar, mas é o que ele relata no livro. Ele fala que é como se a partir daí houvesse uma transformação em Sara. É como se ela tivesse amadurecido o suficiente em entender que não, ela não é o sol, o mundo não gira em torno dela, as coisas nem sempre vão acontecer da forma como ela gostaria. Você quer pontuar alguma coisa? Porque assim, o nome dela muda, mas o comportamento não. Porque MacArthur vai dizer que. Calma. Eu vou chegar Vamos lá na minha colocando. crítica. Eu sou muito ousada, eu critico mesmo, porque eu acho que eu Tudo não bem, tenho que eu tenho um concordar. ponto também que eu discordei dele, mas não é sobre Sara, é sobre Abraão. Mas vamos lá, vai. Pode dar Tá, o seu. eu acho importante que ele começa falando dessa frustração de não ser mãe. Uhum, Eu também. sei que naquela época essa frustração era extraordinariamente maior, né? Existia Uhum. uma necessidade social de geração de filhos, porque era como o nome das famílias permanecia. Não é Sim, como é o hoje. peso, né? As pessoas hoje não fazem a menor questão de ter filhos, na verdade, né? Elas acham que quanto menos filhos, mais sobra para elas. Essa é o pensamento atual. E naquela época, quanto mais filhos, mais rica a família era, mais posses ela tinha, porque mais tinha mão de obra e as pessoas trabalhavam para a manutenção da sua própria família. Não iam indo embora. Inclusive, Uhum. esse é o motivo do cuidado de Deus por casar parente com parente naquele tempo. Sim, ele vai falar E, ela sobre isso vai, e aí também. o autor vai tocar num ponto muito importante, que é o da idolatria da maternidade. Que eu acho que a gente precisa fazer uma pontuação nesse momento, que é muito importante. Nós ainda vivemos isso. Eu recebo inúmeras, dezenas, centenas de mulheres quase acabando seus casamentos porque não têm filhos. Isso é um Uhum. absurdo, porque o propósito do casamento não é ter filhos.
O propósito do casamento é glorificar o nome de Deus. Tanto que Deus não se importa se você vai ter um filho ou 10 filhos. Ele se importa com o tanto de filhos que Exatamente. ele quer que você tenha. Mas eu entendo Uhum. Sara porque era uma expectativa e ela levou muitos e muitos e muitos anos, décadas, para realizar esse sonho. Mas Faz mesmo. no meu olhar humano, pecador de mulher, tal, Uhum. eu olho para essa Sara murmurenta e me irrito com ela. Sim. Eu me irrito com a falta de paciência dela e tento procurar em mim o mesmo pecado, porque senão eu vou estar sendo injusta, né? Eu também sou ansiosa, eu também quero que as coisas aconteçam Você do é meu imediatista? jeito. Você é uma pessoa imediatista? Você quer as coisas Eu para já, ontem? eu já fui, eu já fui. Hoje, caminhando com Deus e tendo o que Sara não tem, que é o Espírito Santo habitando em mim, eu não sou mais imediatista. Uhum. Eu acho assim, aconteceu bem, não aconteceu, amém, larga pra lá. Eu sou agora até um pouco desleixada com as coisas, porque eu acho que se foi, foi, se não foi, não foi, e tá tudo bem também, e não me importa. Mas eu já fui essa Ok. pessoa. Só que quando a gente caminha com Deus, a gente não pode continuar tendo os mesmos pecados de quando a gente se converteu. E Sim. aí eu olho pra Sara e eu me irrito, porque ela. Mas tá, tudo bem, eu tenho que ser benevolente, porque hoje a nossa revelação é maior. A gente tem o Espírito Santo, ela não tinha, mas ela É tinha uma uma promessa compreensão. audível, né? É complicado isso pra mim, você entende? Eu fico comparando, meu problema é esse, eu fico comparando e querendo achar a relação de Sara conosco hoje, sendo que Uhum. era uma outra realidade. Então isso me incomoda, sabe? Porque a Bíblia elogia a fé e a firmeza dela, o autor destaca a fé e a firmeza dela, e eu não vejo isso. Eu vejo uma mulher chata, mesquinha, Uhum. sabe, goteira na cabeça. Era ela. O que ela fez com Agar, o autor vai dizer Tá. aqui, ele vai destacar lá na Segura página aí. 69. Segura aí que nós vamos chegar lá. Sabe assim, Nós então vamos chegar lá. Eu consigo compreender. Eu acho importante, não sei se você é como eu. A gente tem essa mania de se fazer a comparação o tempo inteiro. Mas pegando, por exemplo, pegamos esse livro como base, 12 mulheres extraordinariamente comuns. Sara, ela tá lá na galeria da fé. E ela foi testada na fé. Eu imagino assim, ela e Abraão, amor. Pau a pau. Ainda que no caso dele, ele teria que sacrificar o filho dele, isso, aquilo, outro, mas ele também teve os pecados dele. O cara era omisso. Vamos lá, ficar pra nós. O cara era bundão, o cara era um banana. A gente vai chegar na parte de que ele falou tudo que Sara queria ouvir naquele momento de revolta. A gente vai chegar nessa parte. Mas ele também era um bundão, cara. Se a gente for parar pra pensar. E o cara é colocado como pai da fé. Aí eu também penso assim, poxa, se ele tivesse tido tanta fé assim, ele não teria se deitado com H. Ele teria sido homem suficiente para falar assim, eu não vou fazer isso, a promessa é com você. Eu não vou fazer isso. Que a gente sabia até então, e o próprio autor vai falar, ele vai relatar, que ele, no caso, ele foi o primeiro homem justo, diante da Bíblia, né, a ter a poligamia. Que a gente sabe que gera várias consequências. Para quem não sabe, a poligamia é quando o homem tem mais de uma mulher. E a pedido da própria esposa, eu compreendo ali que o intuito dela, e o próprio autor vai relatar que o intuito dela em pedir ele para dormir com H era porque na cabeça dela, bom, Agar é minha serva, certo? Ela é minha serva, então se você tiver um filho com ela, automaticamente o filho será meu, porque ela é serva, ela teria que dar a mim, digamos assim, é como se fosse a minha descendência. Só que, isso é amor, muita ignorância, porque era uma serva egípcia. sim, Ainda por mas aí cima era que uma mulher de tá. outro. Sim, mas é que tá. Hoje nós temos esse conhecimento, Vivi. Hoje a gente tá muito. A gente não faria isso hoje. É incalculável. A gente não faria A isso gente nunca. faria. A gente continua Eu acho que não. fazendo, porque a gente vai Não, dá um lá no exemplo. Instituto de Inseminação Artificial, a gente vai lá, Sim, pega o óvulo de um, o espermatozoide de outro, junta, põe na nossa barriga, a gente continua usando a serva egípcia para gerar filhos. sim, eu concordo com isso. Hoje a gente usa outro método. Eu tô falando assim, nós não pegaríamos e fazíamos a mesma coisa que Sara fez.
Você entendeu? A gente faz de outras formas, mas eu tô falando daquela forma que ela fez. Eu não chegaria pro meu marido, com o conhecimento que eu tenho hoje, e falaria assim: amor, dorme com a mulher, por exemplo, que vive aqui em casa. Ah, vamos colocar a babá. Eu não tenho, mas vamos colocar que eu tivesse. Dorme com a babá. A babá não, né? Porque no caso eu não teria filhos, mas a mulher que limpa a minha casa. Dorme com a mulher que limpa a minha casa aqui, porque o filho que você tiver com ela será meu. Entendeu? Eu não usaria isso. Eu teria essa ideia de que o filho não seria meu. Mas Sara não tinha, não tinha. E ela estava tão apressada que eu digo para você que ela realmente ela não teve a paciência em esperar. Ela foi sim consequente. Só que consegue compreender também, Vivi, que, cara, você recebe uma promessa. A mulher tinha 65 anos. 65 anos. Ela já tinha entrado na menopausa. E o autor, ele vai fazer questão de trazer o ponto de Deus agiu com eles. E eu falo com eles porque não foi só com ela, foi com Abraão também. Com os dois, em um momento que a possibilidade humana não tinha como mais. Humanamente falando, era Mas impossível. essa é a O história. milagre precisaria acontecer exatamente quando os nossos métodos humanos, a ciência, enfim, a idade, o hormônio, tudo isso aí já tivesse passado. Para aí sim o milagre acontecer. Para aí sim o milagre acontecer. Mas apesar de todas essas inconsequências de Sara, o autor ele vai pontuar algo que eu tenho que concordar com ele a respeito dela. É que ela era uma mulher que, apesar de autoritária e tudo mais, ela era uma mulher submissa ao marido dela. Porque se ela fosse tão autoritária a tal ponto, ela não teria talvez obedecido a ele naquele momento. Em falar assim, não, eu não vou falar que eu sou sua irmã. Apesar de ser minha irmã, a Bíblia vai relatar isso sobre ela, que eles eram meio irmãos. Mas ela chamava ele de Senhor. E a Bíblia faz questão de falar. Pedro fala isso. Mas Pedro, ela cara, só. Pedro fala isso. No É, mas até na submissão dela, ela é burra. Porque se ela tem realmente fé, ela fala, filhão, eu não vou mentir. Eu não vou mentir a teu favor. Eu consigo te Entende? entender. Mas às vezes a gente coloca às vezes o nosso desejo, por exemplo, o desejo dela de ser mãe, chegou a tal ponto em que superou toda a racionalidade que ela tivesse, a submissão dela. Ela queria ter um filho. Não importasse o que acontecesse, ela queria ter um filho. Eu entendo que ela errou, mas se a gente for pegar ali, cara, todos, inclusive ali na própria Galeria da Fé, todos são humanos, erraram, como humanos, uns mais que outros. Mas, por exemplo, se você for comparar, quando você pega a Galeria da Fé, a Davi foi homem segundo o coração de Deus, adúltero. Olha o que ele fez com a Que, família dele, que omisso como Sara, pai. Mas assim, que trazendo... Sara creu, que Sara creu e se submeteu ao governo de Abraão, isso é incontestável. Qual Sim, mulher hoje que abandona tudo, tudo, e vai atrás do marido para um lugar que nem sabe aonde? São 1.600 quilômetros de caminhada, como ele fez o cálculo aqui. São semanas e semanas andando, sem destino. sim. Eu acredito nessa fé. É isso Eu que eu tô acho que falando. Ela era submissa a Abraão. O próprio Pedro faz questão de falar sobre Sara, sobre o comportamento dela em ser submissa ao seu marido. Ela chamava o marido dela de Senhor. Eu não sei você, mas eu achei isso lindo, gente. Eu não chamo meu marido de Senhor. Eu sei que culturalmente falando, talvez isso era normal ou não. Não sei responder. Não estudei a fundo para dizer, não posso afirmar. Mas eu acho que é uma forma também de você submeter o seu marido, chamar o seu marido de Senhor. Ele era marido dela. Eu acho, é o meu ponto de vista. E é o que a Bíblia fala, que eu não posso contestar. Mas vamos lá. Tem uma parte que eu não concordei com o autor. Tem uma parte que eu não concordei com o autor, que era a seguinte. Ele vai falar que Abraão, ele era pagão. Ele era pagão antes de Deus o chamar. Esse ponto aí, eu fiquei um pouco incomodada. Porque quando ele faz a referência lá em Josué, na verdade, a referência que está lá em Josué está falando sobre Terá, pai de Abraão. Ele era pagão. E a gente sabe que eles viveram ali no Ur dos Caldeus, eles eram pagãos, era realmente isso aí. Eles adoravam vários deuses.
Só que não fala propriamente de Abraão. A Bíblia não fez questão nenhuma de afirmar e falar que Abraão era pagão ou que ele adorou algum Deus. Então eu achei isso um pouco Sim. achismo. Não, não é, sabe por quê? Porque o filho é educado pelo pai. O filho segue os Tudo bem. passos do pai. Então, Uhum. a tendência é que Abraão tivesse a mesma fé que o pai, porque no ambiente em que ele estava, ele não tinha nem condições de aprender qualquer outra coisa diferente. Não havia Tudo ali bem. onde ele estava alguém que falasse de Deus para ele. Se você não ensina sobre Deus aos seus filhos, e não há uma igreja, e não há um amiguinho crente que vai falar de Deus para ele, de Jesus Cristo para Tudo bem. ele, como ele Mas vai conhecer? vamos colocar aqui, tudo bem. A Bíblia vai falar que Terá, o pai de Abraão, ele era pagão. Ele adorava outros deuses. Ok. Mas e se a mãe de Abraão não era? E se alguma outra pessoa falou desse Deus para Abraão? Porque a Bíblia não faz questão de falar isso, Aí você tá entrando no achismo. entendeu? Aí Não, você tá entrando. eu viajo nessa questão aí. Porque como a Bíblia não relata, eu prefiro muito mais acreditar, né? Eu prefiro muito mais acreditar que ele não era pagão, porque a Bíblia não afirmou que era, afirmou que o pai era, do que achar assim, não, ele era. Porque eu acho estranho. Do mesmo jeito que você também, algumas coisas, você fala assim, gente, mas como? Eu também penso, pô, eu não conheço esse Deus. Do nada esse Deus vira pra mim e fala assim, sai da tua casa, da tua parentela, e eu vou seguir esse Deus, sem ao menos eu conhecer. É muito Sim, estranho. foi o que eu fiz aos 30 anos. Meu marido falou: estou indo embora, Que voltando para louco. minha casa, para minha igreja, para minha fé. E eu disse: ok, vamos. Mas aí Eu você fui viu o seu chamada assim. marido. No caso aqui, eu não tô nem falando de Sara, eu tô falando desse ponto aqui que ele tá falando de Abraão. Não importa, ele é o homem da parada. Ele fez o que ele achou. Ele é o líder, ele é o governo. Se Deus aparecer para você, não interessa quem você seja, onde você esteja, a graça é irresistível. Você Sim, não eu tem como concordo, isso resistir. eu concordo. Mas Então, você não, acha não então que era tem. mais provável que ele era pagão, que ele adorava outros deuses, do que ele ser um cara que não era pagão, digamos assim, ele não compactuava com aquilo ali. Quem crê em Deus, crê em Deus. Quem não crê é pagão. Não tem meio termo. Ou você crê no Deus verdadeiro, ou você crê no Deus de mentira. E isso é paganismo de qualquer jeito. Sim, sim. Mesmo que você não adore outros deuses. Eu, antes da minha fé, eu não adorava nada. Eu não acreditava em nada. Para mim, tanto fazia. Eu não estava nem aí. Eu sabia que tinha um Deus lá em algum lugar, fazendo alguma coisa. Mas para mim, não tinha interesse. Eu não rezava para ninguém, não orava para ninguém, não falava com ninguém. Eu não tinha imagem na minha casa. Eu também não. Eu nunca falei com Deus antes. Eu já tinha ido a milhares de igrejas, Deus nunca apareceu para mim, ele sempre se recusou a falar comigo. E aos Mas 30 quando você anos, foi, falando da sua decisão, por exemplo, quando você foi pelo seu marido, não foi antes, por Deus. É. Não, quando você resolveu ir, seu antes, marido falou, vamos, embora, vão. sim, eu vim pela fé que eu via meu marido ter. E de alguma forma, se o meu coração se converteu, o Espírito Santo já estava ali. Sim, então tá, tudo bem. Eu É não porque acredito que haja. nesse ponto aí, eu prefiro assim, eu não prefiro afirmar. Eu achei que ele pontuou muito isso forte, entendeu? Em dizer assim, não, ele era pagão. E como a Bíblia não relata nada sobre, eu prefiro não afirmar isso aí. Nem que ele era, E, mas também que ele também não era. e qual Entendeu? é o teu problema se ele fosse? E se ele fosse Isso realmente? não muda. Isso não muda. Só que aí eu falaria pra você que aí ele é um cara de muita fé. Por isso ele é o pai da fé, porque ele Entendeu? era Aí ele é um pagão. cara de muita fé. Porque pegar um Deus que ele não conhece e servir esse Deus, sair da casa dele, dos parentes dele, para uma terra que ele não conhece, que ele desconhece, que é o desconhecido, e um Deus que ele não conhece, é ter muita fé. Entende? Entendo que ele é o pai da fé por isso e por várias outras situações também, né? A gente fala muito naquela questão ali de Isaac, em ele lá, enfim. Mas você sabe quem foi outra pessoa assim? Moisés. Ah, não, aham, total. Moisés só foi até os hebreus porque ele sabia que ele era hebreu, não foi por Deus. E de repente Deus aparece a ele e diz: vai lá, livra meu povo do teu povo.
livra o meu povo do povo que te criou e vai. E ele foi. Mas Então, então a você mesma prefere. coisa. Então, no caso, você entende na compreensão de que ele era pagão. Então, ainda que não adorasse outros deuses, porque sabemos que não é simplesmente só uma imagem, é uma vida, um estilo de vida que a pessoa leva, que é o paganismo, você acredita que ele era. Eu acredito como hoje acredito que quando você vive embebido de uma cultura, se você não tem Deus como um prumo, você vai fazer tudo que essa cultura faz. Entende? Eu era feminista, Sim, eu era abortista, eu era tudo que a cultura diz para eu ser, porque se eu não tenho um prumo, eu sou o que o meu meio diz que eu sou. não, isso aí sim, sim, isso aí sim. É porque Abraão realmente, não é diferente. olhando, eu nunca me aprofundei muito sobre a história de Abraão, isso aqui te falo. Então, quando o cara ele fez essa afirmação sobre Abraão, eu falei assim, bom, gente, mas eu nunca li isso na Bíblia, que Abraão era pagão, vi que o pai dele era, Josué fala que Terá era, mas não fala de Abraão. E eu me senti incomodada e falei, por que não dizer que Abraão era pagão? Isso, na minha cabeça, faria mais sentido em falar assim, nossa, realmente, então o cara tinha muita fé. Porque se o cara era pagão e depois ouviu um Deus que ele não conhecia e o seguiu, por que não falar de Abraão? Por que falar de Terá, que era pai dele, não dele propriamente, já que ele era falado muito mais do que o próprio pai? Então, deixa eu Consegue falar uma outra entender? coisa com você. A respeito, eu compreendo, mas veja, quando a gente fala de maldição hereditária, a gente sabe que a única pessoa que pode nos amaldiçoar é É Deus. Deus, Não exatamente. existe isso, Deus amaldiçoar você e blá blá blá. Existe pecado repetido, né? Um pecado hereditário que a gente repete dos nossos pais porque cresceu aprendendo. Sim. Mas Deus diz que amaldiçoaria de geração em É só. geração aqueles que me rejeitaram. O que Sim, que é essa maldição? É manter as pessoas na cegueira espiritual. É não se apresentar a elas. sim, Então, compreendo. se você é ímpio, sem o Espírito Santo, a tendência é que seus filhos sejam ímpios, seus netos sejam ímpios, os netos dos seus netos sejam ímpios. E isso Ok, se estender de geração em geração. ok. Então, se terá naquela cultura, se ele era pagão, vivia numa cultura pagã e ele não tinha o Espírito Santo para converter, assim, sabe? Ele não Uhum. ouvia a palavra e a fé vem do ouvir, ele não tinha contato com Deus em lugar nenhum. A única forma de algum descendente dele deixar de ser pagão é Deus se apresentando. Sim. Então, a É, eu... cultura te leva a seguir a religião da cultura. Mas entendo o teu ponto. ok. Acho que ele Não, era você mesmo, e entende, isso por eleva eu ser isso. muito assim da Bíblia, né? Porque eu sou muito da apegada ali ao que está escrito, quando há muitas especulações, eu não gosto de afirmar de primeira. Sou meio você também em certas áreas. Eu falo assim, não, bom, deixa eu estudar isso aqui um pouquinho mais, deixa eu me aprofundar um pouquinho mais nisso aqui antes de falar alguma coisa que eu não saiba. Entendeu? Eu não posso dar uma Porque dessa. Pelo menos eu muitas penso assim, eu coisas tenho que estudar um pouquinho mais para eu afirmar um negócio desse. muitas coisas na Bíblia a gente só entende estudando Sim. a cultura, né? Qual era o costume da época, a cultura da época. É como eu Aí falei, você eu não consegue estudei entender isso aí realmente. ainda. Essa parte aí eu não estudei ainda. Mas voltando um pouquinho aqui para Sara, mesmo a promessa tendo sido feita a Abraão, Sara ela tinha sua importância. Quando você fala que você fica muito incomodada porque ela tinha promessa e tudo mais, eu compreendo essa questão. Só que nas primeiras vezes que foi falado, a promessa era tipo assim, era para Abraão, não havia ainda falado nada sobre Sara. Foi depois que já tinha feito já, né, que Ismael já tinha nascido, é que aí que foi falar sobre Sara. Eu sei que talvez você vai falar assim, Mica, mas se a promessa foi feita para Abraão e só tinha Abraão e Sara, como que ele ia ter um outro filho se não fosse com Sara? Logicamente falando, parece que é meio que impossível. Só que eu acho que na situação que ela vivia, e agora eu tento me colocar um pouco no lugar dela, cara, eu tenho 25 anos, vou fazer 26, sou novinha. Quando eu quis engravidar. E eu morria de medo de não engravidar, sabe? Você fala assim, cara, pelo amor de Deus, olha a sua idade. Mas eu tinha medo. Porque eu não sei como que eu lidaria com a situação.
até porque eu nem tinha essa fé toda em Deus, enfim. Como que eu lidaria com a situação de não ter filhos? E tô te contando uma experiência pessoal. Quando eu via a história dela e me coloquei na situação dela, eu falei, cara, você tá louco? Eu com 20 e pouquinhos aninhos, com tudo perfeitinho, eu tinha medo de não conseguir. Por quê? Eu não sei. De não conseguir A gente engravidar. tá falando de uma menina de 25 anos, a gente não tá falando de uma senhora de 65, casada há 50. Mas aí, pra mim, que é pior Cadê a ainda, se eu sabedoria? recém-casada já tinha um medo, você pensa uma senhora que já estava casada há anos, que era estéril, Eu que já não tinha tinha. aberto mão, já tinha falado, Senhor, olha só, quer, não quer, não quer, faz o que quiser e bora viver a vida. Eu me Eu coloco não na tenho esse situação, eu me coloco na situação dela da seguinte forma, Vivi. Ter filho era tudo aquilo que ela queria. Vou fazer uma pergunta honesta pra você. Você tem vontade de ter filhos? Eu nunca tive vontade de ter filho e não entendo como é que uma mulher pode reduzir a sua vida a isso. Eu compreendo também que a gente não tenha que ficar fazendo do filho um Deus, até porque muitas pessoas fazem disso um Deus. Mas pega alguma coisa que talvez você quisesse muito na vida. O que você mais quisesse na vida. Entendeu? Eu não tenho isso. Eu tenho o que eu quero muito na vida e pra glória com Deus. O que acontecer aqui pra mim não tem. Tudo bem, então tá, você quer muito ir pra... Mas você não sabe o dia, você não sabe a hora. Eu sei que você também não vai ficar igual uma louca, mesmo sabendo que não existe nem o dia, nem a hora certa, ninguém vai saber, só Deus sabe. E vai ficar neurótica com essa questão. Eu sei disso, até porque você, né, vamos dizer propriamente, você não é burra, você tem as informações. A Bíblia própria, ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem os anjos, nem o filho, só Deus que sabe. Então você não vai ser louca. Mas se você pegar algo que você quer demais, você vai almejar aquilo mais do que qualquer coisa. Eu não vou falar pra você que se eu estivesse no lugar dela, eu não faria a mesma coisa. No desespero. Eu E tentaria ela não se tinha eu tivesse. escritura, né? Ela não tinha escritura, ela não tinha um monte de recursos que nós temos hoje. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu Uma hora relevo eu gosto isso. de Eu falar. relevo. Ser gentil Não, e não quer dizer generosa. que eu vou olhar e vou falar assim, não, tá tudo certo. Mas eu relevo, eu a compreendo. Porque talvez no lugar de outras pessoas, eles já tinham até abandonado isso, Vivi. Eles não se apegariam a isso. Talvez até por isso, talvez não. É por isso que eu acredito que ela é também uma mulher que foi testada na sua fé. Porque uma mulher de 65, de 90 anos, que ela foi ter filho com 90 anos, né? Vai achar que vai ser mãe. Muitas nem acreditariam nisso. Entraria na incredulidade, falaria assim, cara, eu não vou ter. Há quanto tempo isso tem falado? A minha serva já teve filho, a gente já teve maior BO dentro dessa casa aqui. Abraão vai ter uma descendência, mas não vai ser de mim. Entendeu? Ela poderia muito bem ter feito isso, mas ela acreditou, ela creu. Eu acho que é por isso que é o mais extraordinário. Mas vamos lá, passando um pouquinho mais. A gente vai entrar um pouquinho agora em H, né? Que esse foi um episódio bem dramático ali na família. Primeiro porque ela foi, sim, prudente. E a Bíblia não faz questão de encobrir isso. Em falar que foi ela que teve a ideia, ela que foi lá, arquitetou, pensou, muito esperta, né? Falou, bom, já que até hoje Deus não me deu um filho, então, Abraão, meu filho, aqui, ó, tem H, minha serva é bonitinha, tal, fica com esse negócio aqui, que o filho que ela tiver vai ser nosso. Só que aí eu acho interessante que o autor vai falar até de um provérbio. Não sei se você chegou a marcar essa parte. Você chegou a marcar? Então, na página 61. Isso, exatamente. Vou pegar aqui, que eu achei esse provérbio aqui extraordinário. Quando a Bíblia relata ali, né, que Agar, ela, a partir do momento que ela engravidou, tudo mudou. Porque aí ela teria o filho do seu senhor. E a sua senhora, que era Sara, ela sabia que era estéril. Então, ela começou a jogar na cara de Sara a dor dela. Você pensa essa mulher que já tinha um temperamento forte, que já estava há anos esperando, não poderia ter. Sabe que a partir do momento que ela deu essa ideia e a H começou a mudar o comportamento, eu tenho certeza que a culpa caiu sobre ela. Ela deve ter se sentido culpada. Ela deve ter se sentido culpada. Feito. E ainda que fosse Eu bem acho feito, a mulher já estava assim, o sangue nos olhos. Aí eu acho Eu não legal sei. esse provérbio que caiu muito bem. Que fala assim, 3 coisas fazem tremer a terra. E 4 ela não pode suportar.
o escravo que se torna rei, e isso é um negócio que o ser humano não engole com facilidade, o insensato farto de comida, ou seja, você fala assim, meu Deus do céu, como que essa pessoa tem o que tem, gente? Esse homem é burro demais, pelo amor de Deus. A gente não engole esse tipo de coisa. A mulher desprezada, que por fim se casa, é tipo a história da gata borralheira, digamos assim, né? E a escrava que toma o lugar da sua senhora. Então, isso aí, pra Sara, foi um negócio assim, ela sabia que ela tinha sido culpada, ela ficou brava, e foi jogar na cara de Abraão, né? Que ele era o homem, como ele acabou, né, cedendo aos desejos dela, ela já joga a culpa pra cima dele. Não, porque a culpa é sua, que recai sobre você. E aí ele olha e fala tudo o que ela queria ouvir naquele momento. Minha filha, é sua serva, você faz com ela o que você quiser. Oh, meu Deus. Aí, tá... Como é que você não fica brava com Abraão? Ô, gente, pelo amor de Deus. Aí você Eu fala não assim, fico a culpa é brava, desse homem. eu não fico brava com Abraão, porque nós somos manipuladoras. A Sara estava colhendo aquilo que ela plantou. Nós somos Ela não soube manipuladoras, sim, esperar. mas também o homem que tem a firmeza, ele não se deixa levar assim por qualquer coisa, não. Eu sei que era a mulher dele, eu sei que a mulher estava nervosa, eu entendo tudo esse contexto aí. Mas eu também não passo a mão na cabeça dele, não. O pecado Porque ele já maior tinha dele sido na omisso em deitar com a religião. H. E agora eu também, na hora de tratar, a mesma coisa. Por exemplo, ele como o sacerdote da casa, como autoridade na casa. O cara sábio de falar assim, não, vamos botar um ponto final nesse negócio aqui. Ó, agora que eu tive um filho com a mulher, agora você tem que tratar a mulher bem, ela tá esperando, entendeu? Em colocar ordem na casa. Nem aí ele fez. Ele falou assim, meu filho, você faz o que você quiser. A mulher tava só o ódio, ela tava com veneno. A tal ponto que a Bíblia diz que H fugiu de Sara. De tanto que ela maltratou H. A minha visão é um pouco diferente da sua. Pode Eu falar. vejo assim: Abraão errou quando se deitou com outra mulher. Sim. Mas eu imagino que a Sara era uma goteira na cabeça. E se a gente for pesquisar na internet, uma das piores torturas que existem, tortura mesmo, de Psicológicos. pegar alguém, amarrar e torturar, é uma goteira infindável na cabeça. A pessoa vai à loucura mesmo. Ela enlouquece, você pode internar no manicômio que não vai sair mais de lá. Sim. Sara era essa mulher rixosa, insuportável. Falou, até que Abraão falou assim: você quer? Então eu vou lá. Esse foi o erro dele, que ele devia ter dito assim: olha, Não. assim como eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a você. Você vai esperar, porque nós temos uma promessa sobre nós. Fica quietinha, aguenta teu tranco aí, porque eu tô aguentando o meu também. Porque não é só você que não é mãe, eu também não tô sendo pai, não. Então aguenta tuas coisas aí, teus filhinhos. Nós vamos ficar no batente aqui, porque já tem um argumento aqui na minha cabeça, mas conclui aí. Não. O meu problema com o Abraão é esse. Ele não colocou Sara no lugar dela na hora que tinha que ter colocado. Exatamente. Só que aqui, o que que Abraão viu? Filhona, você não quis? Agora se aguenta. Faz o que você quiser, o problema é teu. Eu te dei o que você pediu, eu fiz o que você mandou, eu não fiz. Eu não te agradei? Você não estava feliz sabendo que a fulaninha ia engravidar e que o filho ia ser teu? Agora tu aguenta o tranco, porque a consequência do pecado vem. A consequência vem. Sim. Tanto que Abraão interviu por Agar e interviu por Ismael a Deus. Ele falou: olha, Senhor, cuida do menino, porque minha mulher é uma maluca surtada, tá botando os dois para fora. E se eu me meter, ela vai embora também. Vai rolar um divórcio aqui e aí o bicho vai pegar. Sim, Entendeu? Então, concordo esse o ponto também. problema para mim com Abraão é não soube guardar o pinto nas calças. Também. Deus me perdoe se eu tenho um pecado aqui. Mas foi esse o problema. Na verdade, é o que a Porque Bíblia depois. relata, né? Que ele foi e dormiu com H, então. Então, é isso. E aí depois a mulher dá um surto psicótico com a serva, que também não devia ser nada fácil. Eu Não, com imagino certeza aquela não. mulher penina na cabeça de Ana. Exatamente, a mesma coisa. É a mesma coisa, Ele da vai ser o mesma herdeiro, forma. a rainha vai ser eu, ele vai ser o herdeiro, a rica vai ser eu, Sim, a glamourosa vai ser eu, a boazuda vai ser eu. concordo. Não, filho. Você plantou, Mas você tem leva. um ponto. Mas tem um ponto aí. Eu não sei se ela ficou igual uma goteira na cabeça dele, insistindo tanto.
Porque a Bíblia não relata isso, obviamente, são deduções que fazemos, Mas mas há outras precisa! ocasiões. Calma aí, há outras ocasiões, como por exemplo, a mulher de Potifar. A Bíblia faz questão de falar que ela atormentou José. A Bíblia faz questão de falar isso. Ela não tentou José só uma vez. Ela tentou José várias vezes. E ele resistiu a tal ponto que ele correu. Chegou uma hora que ele correu da mulher. Então a Bíblia não fala que ela ficou falando na cabeça dele. Fala de uma conversa que ela teve com ele e que ele cedeu. Eu não sei se foi uma, Mica, 10, 20, 30, você não 50 vezes. conhece mulher? Você não Por conhece isso, mas eu mulher, não Mica? posso afirmar, Vivi. Eu não posso Você afirmar. não dorme com seu marido? Durmo, Quando você mas vê não uma posso coisa, como é afirmar. que você faz? Bem, mas eu olho para a história, eu vejo como nós somos e eu deduzo que Sara não era diferente nem de mim nem de você. Ela fazia um inferno quando ela queria alguma coisa. Assim como nós fazemos hoje, até hoje nós não mudamos nada. Nós somos as mesmas insuportáveis, manipuladoras. Nós somos Mas eu não sei, mas eu vou ser muito sério pra você. Eu não sei se ela chegou a esse ponto, eu tô falando de Abraão, no caso. Dele falar assim, nossa, pra essa mulher parar de me encher o saco, eu vou ficar. Não sei. mulher. Imagina uma Ah, mulher porque com foi filho muito e com esforço marido pra ele morando com ficar com você. H, sendo homem. Então tá, eu tô defendendo agora a natureza das mulheres. Olha que nem sou feminista. Nunca nem fui, tá, Vivi? Mas, vai me falar que não gostou. Ah, gente, para. Mas eu não tô falando desse episódio. Desse episódio eu concordo com você. Ele fez porque quis, ele podia ter Ele fez. guardado dentro das Então não foi calças. só porque ela ficou azucrinando na cabeça dele. Ele fez porque ele quis fazer. Então Eu aí estou na hora que falando ele no cometeu. segundo momento. Estou falando no segundo momento. Mas no Quando ele fala segundo assim, faz momento, o que eu você. não acho justo também ele chegar e falar assim: ah, se vira você aí, como se ele não tivesse culpa. Ele foi de Ele, ela, acordo. ela não falou se vira, ele não falou se vira, ele falou faz o que você quiser. Sim, faz Como o que você quiser. sempre. Você falou Faz o tudo que que ela você queria quiser. ouvir. Como sempre. Vai adiantar eu dar minha opinião, Sara? Vai adiantar eu dizer pra você que não adianta essa picuinha porque ele é meu filho, você querendo ou não, Sara? E ela, não vai adiantar. Então faça o que você quiser. Eu Resolva-se consigo você e compreender, eu ela. consigo compreender. Mas eu não acho que ela errou sozinha. Mas ninguém errou sozinho aqui. Nós estamos falando de responsabilidade, não de culpa. Exatamente. Então, assim, mas é aí que tá. Eu não tô dizendo que ela não tem culpa. Eu concordo que ela tem culpa, que ela com certeza falou com ele algumas vezes, não sei quantas, a Bíblia não faz questão de relatar quantas vezes, e se ela insistiu de mais uma vez, porque isso são deduções que fazemos, porque somos mulheres, imaginamos que ela agiu conforme nós agiríamos, isso é um fato, é um relato. Agora, a questão de Abraão. Eu também acho que da mesma forma que ela teve culpa, para mim ele teve culpa nos dois momentos, porque para mim nos dois momentos ele foi omisso, porque para mim ele era um marido omisso pelas Foi mesmo. atitudes dele, né? Se ele tivesse decência, ele tinha separado as duas. Não precisava Deus fazer. Exatamente. Não precisava. Ele Exatamente. tinha. Mas é aquilo. Você já morou com uma mulher insuportável? Sabe? É difícil, minha filha. Não, É difícil não, lidar com uma mulher insuportável insuportável. não, mas talvez meu marido Olha, ame. é muito difícil conviver com alguém que não ouve o que você diz. E você fala, a pessoa finge que não ouviu. Você fala, no dia seguinte a pessoa está fazendo a mesma coisa. E aí você tenta ensinar, você tenta educar, você tenta explicar o porquê. Você fala, minha filha, eu dormi com ela porque você e eu chegamos num acordo de que era o que tínhamos que fazer. Sim, eu Agora temos concordo que que dar teve isso aí. conta. Ah, mas a mulher aí é rixosa, a mulher tá me implicando. Problema teu, você escolheu ela. Você escolheu ela. Tivesse escolhido outra, tivesse não escolhido ninguém. Olha, eu não sei não, minha filha, porque por mais que ela o respeitasse, e eu creio na Sim, submissão dela a ele, eu creio verdadeiramente, porque eu não discuto com a Bíblia. Se a Bíblia sim, falou que é ela isso era aí. submissa, lá na frente o Novo Testamento vai dizer, eu creio que ela era Por isso mesmo. que eu acho que por mais que ela fosse mimada, por mais que talvez ela insistisse com ele, eu não acho que se ele fosse um homem que tivesse um pouquinho de autoridade, que eu sei que ele tinha, porque ela obedecia, se a Bíblia fala que ela era submissa a ele, se ele fosse um homem um pouquinho, que tivesse um pouquinho mais de autoridade, ele falaria assim, aqui, não é não, e acabou, não tem conversa. E ela falaria o quê? Sim, senhor. Com raiva, com ódio. Amanhã ela tentaria de novo. Não, não vou ceder. Não, senhora. Agora, na minha cabeça, Abraão era um cara tão pacato, mas tão pacato.
Não tem isso. Você me entende, Vivi? Que era muito. Na minha cabeça parece que era muito fácil chegar nele. Não Ah, sei, eu imagino ela eu acho que sofrida, entendeu? Aquela coisa, ai, eu eu não acho que aguento Abraão mais estava essa exausto. vida. Sabe? Aquela coisa, eu não aguento mais esperar. Deus prometeu, mas até hoje nada, é impossível. E ele meio assim, aham, no final, aham, tá, não tem? Também omisso, cara. Também omisso. Bananão. Oh. Mas, Mas ele olha, tá na galeria da fé e a e gente ela não. também está na galeria da fé. Nós estamos no impasse aqui, Viviane. A gente está falando Ai, de Sara, Jesus! mas não temos como falar de Sara sem falar também de Abraão, que era cônjuge dela, porque a história sempre vai se basear muito nos dois, né? Apesar dela ser o foco, mas vai falar também sobre esses comportamentos dele. Mas brincadeiras à parte, eu fico tentando puxar aqui para tentar compreendê-la e me colocar no lugar dela. E você, com o seu juízo, em falar, mas ela era assim, mas eu não admito. Mas... Enfim, eu sempre tento puxar aqui um pouquinho mais para a gente tentar entender também o outro lado. Mas vamos lá. Então, sobre tudo isso aí a gente já falou. Falou sobre a citação do Ó, Provérbios. Abraão tem deu tudo que ela uma queria. querida, tem uma querida aqui fazendo uma pergunta, ó. Isso não era normal naquela época? Ele não foi o único que teve filhos com amas, teve mais situações como essa. Era natural na Sim, época, na mas isso não tem época, nada a ver mas com não Deus. aqui. Exatamente. Assim como Deus nunca hoje. quis a Hoje é poligamia. Hoje é Nunca super aceitou a poligamia. normal a mulherada andar seminua, com os peitos de fora, com a bunda de fora, prostituição, Mas não é o que Deus queria. lascívia. Mas se você está em Deus, isso não é natural para você. Isso é normal para o mundo, não é para você. Então, Abraão foi o primeiro homem da aliança a deitar com duas mulheres depois de um casamento. Ele foi o Exato. primeiro, e depois disso a Ele foi o consequência foi primeiro. pior. Exatamente. Sempre foi um problema. Mas Sara, apesar dos anos, a Bíblia sempre vai relatar que ela nunca deixou de acreditar. E eu acho que é por isso que ela está ali na galeria da fé. Porque é o que a gente até falou, até em um dado momento aqui da live. Talvez outra mulher na situação dela teria se tornado uma incrédula. Talvez eu teria me tornado uma mulher incrédula. Talvez eu não acreditaria mais em promessa nenhuma. E depois de tantas decepções, e depois de ver que realmente Abraão teve um filho, que foi Ismael, ele ama o filho. Com certeza ele tinha expectativas, e talvez até o próprio Abraão, a Bíblia não vai falar que é isso, né? Mas a gente aqui fazendo as nossas deduções, pensando, discutindo, tacando na mesa. Imagino que talvez até ele mesmo tenha pensado assim, o meu futuro vai ser com Ismael, é através de Ismael que vai vir a minha geração e tal. E foi uma parte dela também. Mas pensa, e a mulher mesmo assim, quando os anjos chegaram lá e falaram que ela teria um filho com 90 anos, se com 65 era difícil, imagina com 90. E ela não duvidou. Tanto que o próprio nome Isaac, que significa riso, eu achei isso bem interessante, que ele se chamaria riso, por causa dessa atitude que ela teve. E quando falar com ela que ela teria, ela riu. Aí a gente pensa assim, bom, então ela foi incrédula. Eu não consigo ver isso aí como incredulidade. E uma pessoa Eu falar acho que assim, ela riu de alegria. Eu não acho que ela riu de falta de fé. Acho que ela não exatamente. conteve a alegria em rio. Não acho que ela debochou de Deus, não. Exatamente, isso aí. Eu acredito nesse ponto aí, que ela riu, mas aquele riso de nervoso, sabe? Tipo, meu Deus, é sério que eu vou Sério, ter, Deus! sabe? Finalmente, 90 anos, cara, será que eu vou ter essa alegria? E de fato foi. E eu achei isso bem bacana. Só que aí, quando Isaac nasceu, aconteceu aquele outro episódio, que no caso aí foi quando Ismael já estava crescidinho, com certeza com ciúmes, e eu digo que com razão, porque o cara foi lá, fez uma festa, e a Bíblia não relata que ele fez a mesma festa para Ismael, né? A Bíblia não fala que ele fez a mesma coisa, ele fez para Isaac, que era o filho da promessa, era o filho da esposa dele, com quem ele amava e tal. E aí Ismael riu de Isaac. E Sara, minha filha, leoa que era, vai mexer com aquilo que ela mais queria. Mexeu no ponto fraco dela. Porque eu penso, a mulher demorou para conseguir ter filho, certo? A mulher demorou para conseguir ter filho. Quando teve, qualquer ameaça, ela que já tinha um temperamento forte, ela chegaria na frente. Não estou dizendo que ela teve um comportamento certo, não, porque eu vou te falar, o meu coração, como mãe, cortou.
quando você lê que o cara, Abraão era rico, tinha tudo. O menino sai com a mãe, com a mochila. Eu fico imaginando essa cena. O filho indo embora com a mochilinha nas costas. Isso é muito triste. E eu acredito que, mais uma vez, Abraão, omisso, homem, mas aí homem de fé, entendendo que tudo é um propósito. Até difícil de falar. Deixou o filho embora com a mulher. Mas vou ser sincera pra você. Fiquei com dó. Nesse momento ali, eu fiquei com um negocinho com Sara. Em falar assim, cara, beleza, você tá aí defendendo o que é seu. De fato, o Ismael talvez poderia fazer alguma coisa com o Isaac. Você perdeu aquele medo, né? Demorei tanto para conseguir, agora que tenho qualquer ameaça, eu quero tirar de vista. Mas ainda assim, Vivi, ainda assim, Paulo, pelo menos, vai falar, né? Que, de certa forma, aquilo aconteceu por um propósito. Havia um propósito naquilo ali. Mas meu coração cortou. Não sei o seu, não sei o que você pensa disso, você pode trazer seu ponto, mas eu achei essa parte tensa. Na página 69, ele vai falar duas coisas que, pra mim, essa página aqui ele podia excluir e jogar fora do livro, porque falou besteira. Quem sou eu para discutir com o Ama, MacArthur? Mas página 70, eu vou discutir tá falando? sim. 69. Ele fala assim, ó. Será que Sara foi realmente dura demais? Na verdade, ela não foi. Praticamente qualquer mulher forçada a dividir seu marido com uma concubina reagiria a uma situação como essa da mesma forma que Sara reagiu. Aí tem esse trecho mais um. Esse trecho eu achei ridículo, porque assim, Sara foi muito dura sim, porque ela não estava sendo obrigada a conviver com ninguém, ela escolheu. Ela escolheu, ela decidiu, ela era consequência das escolhas dela. Ela reagiu que nem uma menininha mimada, ridícula, em cima de alguém que ela obrigou, ela forçou. Você acha que a Agar não resistiu? Você acha que a Agar aceitou deitar com Abraão, ser estuprada por ele, sei lá o quê? Porque eu não acho que... Perdão, Deus, não foi estupro, não. Foi consentido. Mas você acha que a Agar estava super feliz e satisfeita de fazer sexo com Abraão e entregar seu filho depois? Eu acho que não. E aí eu não concordo com uma carta quando ele diz que qualquer outra mulher reagiria da mesma forma. Eu acho que as mulheres egoístas, as mulheres nojentas reagem assim. Mulher decente, não. Outra coisa que ele fala aqui um pouquinho mais para baixo. Por isso, o que pode parecer à primeira vista como uma reação extremamente exagerada era, na verdade, outra prova da grande fé que Sara tinha na promessa de Deus. E ele diz, o próprio Deus confirmou a sabedoria do seu pedido. Bom, primeiro, quando a gente tem fé em Deus, a gente não usa as nossas forças, o nosso grito, a nossa mesquinhez, a nossa autoridade para fazer mal a ninguém. Quando a gente acredita em Deus, a gente não muda a vida de outra pessoa que depende de nós para sobreviver pelo nosso bel prazer de se livrar daquele fardo que a gente mesmo criou no caso de Sara. Ele vai dizer aqui que Deus confirmou a sabedoria do pedido dela. Isso aqui não é Deus autorizando ela expulsar Agar, não é Deus dizendo que ela foi sábia. É Deus dizendo assim, deixa eu permitir agora, porque senão essa louca vai fazer igual Caim e Abel. Daqui a pouco os dois estão se matando. Daqui a pouco tem um esfaqueando o outro, apedrejando o outro, porque é isso que essa maluca tá causando aqui dentro dessa casa. Porque era isso que a grande sabedoria de Sara estava fazendo, gerando um inferno dentro de casa. E a gente faz isso até hoje. Eu tenho um amigo que tem um filho do casamento primeiro. Ele nunca participou da criação do menino. Agora, depois de adulto, o menino sentiu falta do pai, foi atrás do pai. E o pai, já mais velho, mais maduro, está recebendo o menino, levando o menino para a vida dele, participando.
Só que esse cara já é casado com outra mulher, já tem outro filho. O que que ela está fazendo? Repudiando o que acabou de chegar. Tratando mal o marido, porque o menino quer dormir na casa dela com eles, porque o menino quer participar dos encontros de família, porque o menino tem uma mãe que não dá a ele o que o pai agora está podendo dar. Então, assim, nós somos Sara até hoje. E esse autor aqui, John MacArthur, dizer para mim que ela expulsar Agar e Ismael porque confiou numa promessa, porque ela teve sabedoria, é uma ofensa à minha inteligência. É uma ofensa à minha fé. É uma ofensa terrível para mim. Isso aqui, ler isso aqui para mim, eu tive vontade de ir lá chamar uma carta para conversar e falar: meu filho. Então, assim, Deus sabia que ia dar ruim. E ele falou: Sara, beleza, então. Manda os dois embora, porque eu mesmo dou conta. Eu acho que é tu, não sou eu, não. Eu acho que é tu, sou eu, não. Esse ponto aí é o que eu falei. Para mim, essa parte aí foi bem pesada. Tá aqui? Não tô te ouvindo, Mica. Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô aqui. Tô aqui, tá vendo? Agora tô. Tá me ouvindo? Tá. Assim. Eu achei esse ponto também muito forte, como eu falei. A mulher demorou para conseguir ter o filho. Então tá. Ela demorou para conseguir ter o filho. No dia que ela teve, qualquer coisa que ela achasse que fosse uma ameaça, que, enfim, o menino riu, porque a Bíblia diz que ele só riu. E ela já achou que aquilo poderia ser algo assim, muito. E, ó, pega e manda esse menino embora, mas essa mulher. E eu achei muito pesado, porque eu me coloquei tanto no lugar desse menino, do Ismael, que não teve culpa de nada, me coloquei no lugar dessa serva, que como serva dependia deles para sobreviver, e tanto que essa mulher vai para um deserto e fala: vamos morrer aqui, né? Vou ficar com o menino longe de mim, para esse menino para ele poder morrer. E é isso que vai acontecer com a gente, né? E aí Deus, graças a Deus, intervém, Abraão, enfim, ora pelo menino, apesar de que ele não deu nada pro menino, deixou o menino embora com nada, omisso de novo, que eu também fico brava com ele também, porque é omisso desde sempre, mas tá bom. Mas vamos lá. Eu não concordei com a atitude dela e eu não concordo com o autor no sentido dele falar que ela fez isso por acreditar na promessa. Eu não acho que isso aí teve um ponto... Teve lógica. Apesar dele ter os argumentos dele e tudo mais, o autor vai ter os argumentos dele para dar. Eu não consigo. Eu acho que, na verdade, isso foi um ressentimento mesmo, que já vinha de anos. Um ressentimento que, na verdade, foi ela mesma que causou. Que essa é a verdade. Ela mesma causou. Ela pediu para Abraão ficar com H. H foi lá, teve o filho, deu aquele problemão todo. Eles já vinham convivendo e com certeza não era uma convivência fácil, porque já não era desde quando a mulher estava grávida. Os anos se passaram, parece que Ismael tinha em torno de uns 13 anos. Então, tinha muitos anos. Então, ela já estava por aqui. Qualquer coisa que ela achasse que era um respaldo, um resquício para falar para Abraão, assim, manda essa mulher embora, ele iria achar. Ela iria achar. E ela achou e aconteceu o que aconteceu. Mas, enfim, o que eu consigo compreender em Sara é o que eu consigo compreender em várias outras pessoas da Bíblia. Não sei se você concorda comigo, Vivi, mas eu acho que a Bíblia ela é toda interessante por si só. Mas algo que eu gosto muito da Bíblia é que a Bíblia, muitas vezes, ela não vai fazer a analogia das nossas ações sobre quem nós somos. E quando eu dei até o exemplo de Davi, é mais ou menos isso. Quando você pega Davi em suas ações, é claro que ele não foi toda a vida adúltero, ele cometeu aquele adultério específico com Batseba. Enfim, teve várias mulheres, mas na época era aceito. E ele também foi um cara omisso como pai. E acredito que não só o que aconteceu com ele ali, não foi só por causa disso, acho que foi a consequência do pecado dele também, com Batseba, que foi tudo aquilo que aconteceu dentro da casa dele. E também o fato dele ser omisso e coitado, cada vez que acontecendo mais coisas. Mas ele foi um homem que a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus.
Então, assim, se você pegar as ações dele, você vai falar assim, cara, é um menino e tal, bacaninha, que tinha fé, que foi lá, tacou um negocinho na cabeça de Golias e matou e tal, foi muito bonito. Mas era um cara que era um adúltero, olhava para o próprio umbigo, vamos dizer assim, e tal, 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 apesar de que ele agiu com justiça em várias ocasiões, mas foi segundo o coração de Deus. Sara também, eu também entendo assim, Abraão também compreendo assim, são homens que cometeram vários erros. Abraão, em ser omisso, em várias vezes, só nessa história que a gente contou hoje, ele teve várias, fora o que a Bíblia não relatou, imagino que ele já foi omisso, já era uma história de muito tempo. A mesma coisa, Sara. Eu acredito que essa mulher não errou isso aí é o que a Bíblia relatou sobre os erros dela. Mas quando vai falar dela, a Bíblia fala que ela era uma mulher bonita. Quando a Bíblia vai falar sobre quem ela é, fala que ela era mulher de fé. A mesma coisa, Abraão. Não no sentido dele ser bonito, mas que era um homem de fé. Entendeu? Aí você vai falar assim, tá, mas era um homem de fé, porque saiu da sua terra, da sua parentela, aonde era tudo paganismo, tudo pagão, para servir a um Deus que talvez provavelmente ele nem conhecia. Fé. Ah, foi lá, era para poder matar o filho dele que ele amava, era o filho da promessa. Não, então tá bom, Deus vai prover e tal, vou pegar aqui, vou fazer como ele mandou. Homem de fé, tá? Mas Sara também. Porque o tempo que ela esperou e acreditar na promessa também fez dela uma mulher de fé. Apesar dos erros dela. Então, uma coisa que eu gosto muito na Bíblia é isso. Que não é somente as nossas ações, os nossos erros que falam quem você é, Vivi. A Bíblia não se atém somente a isso. A Bíblia é o que você é por dentro. Que você é mais do que aquilo. Entendeu? Porque, assim, na verdade, a Bíblia não é uma história sobre mim, nem sobre Sara, nem sobre Abraão, é sobre um Deus soberano que Sim, com controla todas certeza. as coisas, apesar de nós. A história é sobre um Deus que, apesar de nós, governa todas as coisas. Então, quando eu olho para Sara e vejo que ela está na galeria da fé, eu percebo um Deus que tem misericórdia de mim, porque eu também não espero aquilo que o Senhor tem para mim, eu encontro atalhos. Eu também minto para me safar de certas coisas. Eu também, às vezes, faço meu marido fazer coisas para a minha satisfação pessoal. Sim. Eu também idolatro a maternidade. Eu também idolatro até coisa pior, como um cachorro ou um gato, que faço com que vire as coisas mais extraordinárias da minha vida, acima até do próprio Deus. Eu também duvido que Deus vai fazer as coisas do jeito dele e acho que ele tem que fazer dos meus. Eu também sou como Sara. Sim. Então, quando eu vejo que Deus teve misericórdia e colocou Sara na galeria da fé, eu vejo uma mensagem muito clara para mim e para você e para todas nós, dizendo assim, olha, apesar de você, é sobre Cristo. Até os seus defeitos são sobre Cristo. Inclusive, a tua falha, a tua humanidade, o teu pecado valoriza ainda mais a cruz de Cristo, porque mostra que você não merecia nada e você teve tudo. Porque o meu nome não está na galeria da fé, o de Sara tá. Exatamente. Porque embora ela tenha feito tudo o que fez, a gente também faz. E se houvesse um outro cânon sendo construído, eu gostaria que o meu nome também estivesse lá. Mesmo sabendo que eu vivi 30 anos fugindo de Deus, mesmo sabendo que eu ainda tenho um monte de pecado oculto, mesmo sabendo que eu não respeito meu marido como ele devia, que eu não cuido da minha casa como eu devia, que eu trato meu irmão mal porque eu acho que o pecado dele é maior do que o meu, e por aí vai, o tanto de pecado que a gente comete todos os dias, sabe? De falar mal do outro, fazer mal ao outro, cobrar do outro, porque quando é a gente é falha, quando é o outro é pecado. A gente faz isso todos os dias. Então, eu tenho tido essa labuta meio forte com a palavra de Deus para entender a galeria da fé. E a única mensagem que Deus me dá é essa. A galeria da fé é para te mostrar que você também pode estar lá. É para te mostrar que por causa do Deus a quem você serve, você é salvo. Não é por causa das suas ações,
não é por causa da sua crença em fazer, da sua autossatisfação ou da sua autossabotagem ou daquilo que você é capaz de fazer com a força do seu braço. Não. É sobre a sua fé em mim. É sobre você não me deixar, mesmo que você acredite que eu não estou com você. Uhum. Porque quantas vezes a gente se pergunta, puxa vida, Deus, eu pedi, o Senhor não está me respondendo. Eu pedi e Várias o vezes. Senhor não me deu. Eu pedi e cadê o que eu pedi? Uhum. Poxa, eu pedi que meu marido se convertesse. Poxa, eu pedi que meu marido fosse sacerdote da minha casa. Poxa, eu queria que os meus filhos servissem ao Senhor. Poxa, 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 poxa. Exatamente. Mas a gente faz como Sara, não olha para trás e não vê que a gente mesmo causou o fardo que a gente está carregando hoje. Porque se a gente Exatamente. tivesse obedecido tudo, 100%, desde o começo, a gente não tava na lama que tá, a gente não tava afundado em pecado como tá. A A gente gente não entende? estaria lidando com problemas que nós mesmos causamos. Exatamente. Então, quando a gente olha e assim, comecei esse encontro nosso sendo sendo muito sincera, sendo muito honesta com relação ao meu sentimento quando olho para essas pessoas falhas. Eu fico irada, assim como fico hoje quando olho para a igreja e vejo um bando de ímpios se chamando de crente e não sendo. Sim, Mas eu tenho raiva de indignação, de sofrimento, de saber que essas pessoas estão rejeitando Deus. sim, De saber que essas pessoas vivem na miséria por escolha. Sara viveu 14 anos na miséria porque ela escolheu mal. Porque ela decidiu sim. rejeitar o Senhor e confiar no próprio poder, nas próprias Exatamente. decisões, na própria mente dela, corrompida pelo pecado e pela queda. Então eu Sim, fico irada porque eu não entendo. Mas eu tenho certeza que quem olha para minha vida deve sentir raiva de algumas coisas também, porque eu sou quem eu sou. exatamente. E tem coisas que a gente não consegue mudar, né? Sim. Enfim. É o que eu falei, em relação a Sara, o que eu mais aprendo é isso, apesar dos nossos erros, apesar disso, apesar de nós. Porque se você for olhar, a gente se parece muito com ela, assim como a gente se parece muito com Eva. E o interessante, como eu te falei, essa parte histórica da Bíblia, em relatar essas ações de pessoas, é que eram comuns. Porque às vezes as pessoas têm a mania de achar assim, não, vai usar ele vai fazer, ele pode estar na galeria da fé porque ele foi extraordinário. O que ele fez, eu jamais faria. E talvez não, entendeu? É igual a história da. Ai, mas a Agar deu a serva para ter um filho. A gente está inseminando. A gente está fazendo a mesma coisa. Exatamente. As, as mesmas coisas a gente está fazendo. E Uhum. eu sinto, assim, existem mulheres de Deus que fizeram e são felizes hoje com os filhos que têm. Blá, blá, blá. Isso para mim é atalho. É atalho. E se Deus não quiser que eu tenha filhos, tu confia ou tu não confia? É isso aí. Tu crê ou tu Deus não sabe o que crê? faz. Por exemplo, ele deu um filho para Sara. Ele poderia ter dado mais de um. Ele deu um filho para Sara. Quando a gente pega, por exemplo, aí a história de Ana, que também era estéril, Ana tinha Samuel, ofereceu ao Senhor e depois teve mais filhos. Tudo bem que talvez ela não tinha 90 anos como Sara, mas milagre é milagre. Quem sou eu para limitar o poder de Deus sobre a vida do outro? Mas se Deus quis dar um filho para Sara, porque ele quis dar um. E tá bom, se contente com o que teve. Apesar de que, pelo que a gente entendeu, depois que ela teve o filho, fora essa situação aí com a H que foi embora, sossegou, né? Não sei se sossegou, mas que a Bíblia não relata mais nada sobre ela, o próprio autor vai falar isso, não Somos. relata. E a Bíblia também não relata, realmente. Quando a gente vai conferir ali em Gênesis, não vai falar mais nada. Até porque ela sossegou, né? Ismael foi embora, tadinho do bichinho. H foi embora. Então aí, o que ficou, enfim, o que eu aprendo com ela é isso. Primeiro, a gente aprender a confiar mais em Deus, a confiar na promessa e a confiar de forma pura e sincera. Tem uma frase que eles falam que quando a gente não sabe o que fazer em determinada situação, o melhor a ser feito é nada. Muitas vezes a gente se vê em uma situação onde a gente acha que a gente tem que tomar uma atitude, né?
Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que decidir, eu tenho que escolher, eu tenho. E muitas vezes o que você tem que fazer é sentar e esperar o agir de Deus. Ele vai abrir as portas ou ele vai dirigir para esse ou aquele caminho. No caso de Sara, igual você mesmo falou, que é algo extremamente forte. Muitas vezes a gente vai lá, não sabe esperar, acaba cometendo um pecado, tem aquele problema e depois a gente quer resolver o quê? Da pior forma possível, expulsando o problema, colocando a culpa no outro, como ela fez com Abraão. Quando aquilo recaiu sobre ela, já botou a culpa em Abraão, porque afinal de contas foi... Quantas vezes nós fazemos isso com os nossos próprios maridos? A gente manipula o cara, como você mesmo fala, isso é uma verdade. Mulher tem esse poder de sedução, mulher tem um jeitinho de chegar no homem. A gente chega no cara e fala, pô, eu queria que você fizesse assim, assim, assado, amor, poxa vida e tal. Aí o cara vai lá, talvez ele é omisso ali naquele momento, vai, faz o que a gente quer e depois o problema recai sobre nós e a gente fala o quê? Mas a culpa é sua, foi você que tomou a decisão. Por quê? Não confiou em Deus, não confiou na palavra dele. Mas isso não fez dela, isso não, eu não desmereço ela, pelo contrário, eu tenho certeza que talvez ela até muito melhor do que eu, tanto que, igual você falou, ela está aí na galeria da fé e eu não estou. Então, consigo aprender com ela, eu consigo olhar para Sara com um olhar de misericórdia, entendendo que talvez se eu tivesse na situação dela, talvez eu teria feito a mesma coisa, talvez eu não teria confiado, talvez eu não teria tido a mesma fé que ela, talvez eu nunca nem tivesse tido filho. Porque talvez a incredulidade talvez viria sobre mim e eu não acreditaria que teria filhos. Mas ela creu e isso fez dela quem ela foi. Mas muitas pessoas a gente já viu abandonando a fé porque a mãe morreu, porque o pai morreu, porque o filho morreu. Sendo que se a gente é crente, a gente devia acreditar que a morte é o começo e não o final. Mas a gente se dói tanto que se abandona a Deus, né? E essa mulher permaneceu até o último dia da vida dela crendo nesse Deus. Mas conseguiu fechar o estudo gostando um pouquinho mais de Sara? Tendo pelo menos aquele apego pela misericórdia? Ai, não, eu não gosto de ninguém. Eu não gosto de ninguém, Mica. Eu não gosto de ninguém. Eu gosto de Jesus, entendeu? Jesus é quem eu tenho que gostar, entendeu? Eu fico irritada. Eu não sou boa para gostar das pessoas. Sou boa para gostar das pessoas, não, Mica. Sou boa, não. Mas tadinha. Tô com... eu vou pensar, mas ainda tô aqui, ó, me remoendo. Eu sou normal. Eu sou normal que irrita. Não é essa live que vai te convencer, Viviane. Quem vai te convencer de alguma coisa é o Espírito Santo, minha filha. É só ele. Não, eu não discuto com a Bíblia, não. Eu gostar ou não de Sara não vai tirar ela da galeria da fé, não. A minha opinião não interessa para Deus de jeito nenhum. Exatamente. E graças a ele por isso. Exatamente. Que se dependesse... Acho que uma menina tinha perguntado alguma coisa. Quero encerrar essa live, que deu 1h15, eu tô amando que ela tá reduzida hoje. Eu tô achando o máximo. Sim, porque senão fica muito grande. Sim. A Bíblia começa dizendo que Sara era uma mulher muitíssimo bonita. Sim. O Novo Testamento encerra seus relatos sobre Sara dizendo que a beleza dela não era mais o visível. Ela era demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Onde está isso aqui, eu não sei. Mas o que eu quero destacar é que... Acho que é porque Sara fala sobre ela. 1 Pedro, acho que tá. Não, sim, 1 Pedro 3 e 4. Eu tô falando que eu não sei onde é que tá o espírito dócil e nem tranquilo, porque eu não vi. Mas é o que eu te falei. Depois, a Bíblia não relata muita coisa sobre ela. Pode ser que essa mulher tenha se arrependido de tudo que fez e nós não sabemos. Mas se a Bíblia não fala, Pedro também não ia saber. Se a Bíblia não fala, Pedro também não ia falar. Pedro não ia falar do que não tá nas escrituras. Eu vou ler de novo a história de Sara e eu vou tentar ver a docilidade e a tranquilidade, porque eu não vejo. Mas eu consigo imaginar que foi depois desse tempo aí, depois dessas tribulações aí. Mas Pedro não ia saber, porque Pedro não conviveu com Sara. Ele só sabe o que está na escritura, entendeu? Então, não sei. Vou procurar. Mas, então, nas escrituras dele, só tiver alguma coisa que não tem na nossa, né? O que eu acho meio difícil. Ali, pelo menos, no Antigo Testamento. Não, porque a Bíblia não fala que ela era momento e nem dócil.
É igual eu te falei. O que a Bíblia vai falar é que ela era uma mulher de fé. E a Bíblia não vai falar, o que vai falar sobre ela é que ela era uma mulher bonita, que ela era meio irmã de Abraão e as coisas que ela fez. É isso que a Bíblia vai falar. Agora que ela tinha um Mas espírito manso e dócil, você tá entendendo? Esse aí, a gente teria que se aprofundar um pouquinho mais, é igual eu te falei. Não dá para eu trazer aqui estudos convictos de que não, que Sara era assim, que Abraão era assim, e pá, 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 e contestar com tanta firmeza o autor, ou a favor ou contra o que ele diz, porque eu não estudei tão a fundo assim isso. Eu não estudei a história dos dois tão a fundo. Eu li sobre o que está na Bíblia. Então, o que eu sei é o que está na Bíblia. Fora isso, estou especulando. Estou botando os não é isso. neurônios para queimar aqui. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. A Bíblia não diz que ela é dócil e nem tranquila, a não ser em Pedro. Então, provavelmente eu tenho que ler a história de novo para saber onde é que está a docilidade, onde é que está a tranquilidade, porque eu não vi. Mas o problema está em mim, com certeza, porque a Bíblia não mente, ela não erra, quem erra sou eu. Mas eu queria encerrar esse encontro falando isso, que a nossa beleza é vã, a nossa beleza acaba e a gente deve esperar ser lembrada como Sara foi, dócil e tranquila, não como bonita, porque a Sara ser bonita só trouxe problema para ela, porque todos os caras por quem ela passava com Abraão queria estar com ela, então só trouxe problema a beleza estética dela, entendeu? Então, assim. Ó, o pessoal tá comentando aqui que tá difícil hoje, tá? Seus seguidores aí, ó, tá comentando que tá difícil porque hoje, assim, ó. É porque assim, ó, eu e Micaela não temos a menor intenção de lamber uma outra. A gente está aqui debatendo e discutindo. Quando eu falo alguma coisa das escrituras, e eu também não sou especulativa, eu falo daquilo que já li, eu falo daquilo que já estudei. Por exemplo, a discussão de Terá. Eu sei que a cultura diz que se o cara era pagão, a chance do filho ser 99,99%. Porque não tem como Abraão ser crente no meio de um mundo pagão. A mesma coisa que você querer pegar uma criança lá da Umbanda, trazer ela para cá e dizer que ela é cristã. Isso não vai acontecer. A menos que Deus se apresente para ela lá. A menos que Jesus se apresente não está dizendo também que uma pessoa que nasce na Umbanda, automaticamente ele é o bandista. Talvez ele não é nada, mas só dele não ser nada, ele já é um pagão. Entenderam? Mais ou menos isso. Exatamente. Então é isso que nós estamos falando. Tá difícil não, tá fácil. Aqui eu e Mica, a gente não quer se lamber mesmo. A gente está aqui para discutir, para debater, para levar você a pensar naquilo que você lê. Se você não pensa naquilo que você lê, você é levado pela maré. E por isso as nossas igrejas estão como estão, cheias de palhaços no púlpito e pagãos nos bancos, né? Que não conhecem a Deus, né? Jesus já nos avisou disso, ele disse que no meio de nós haveria joio, assim como também trigo, e que ele no final separaria os dois. Que nós possamos estar no lugarzinho do trigo, né? E não do joio. Então, a nossa intenção aqui é fazer você pensar. Eu vou discordar do que eu tiver que discordar, eu vou concordar do que eu tiver que concordar, e eu não vou fingir que gosto mais de Sara, porque eu não gosto nem mais nem menos de Sara. Eu só sei que ela tá na Galeria da Fé e eu não tô, então provavelmente quem tá errada sou eu, não é ela. Enfim, é isso. Mica, Oi, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Sempre precisar. Semana que vem estamos aí novamente. Sim, falando da nossa terceira mulher, que é Raabe. Gosto de Raabe, hein? Gosto e não é pouco, hein? Raabe, pois é. Próximo estudo falaremos sobre Raabe. Raabe. Espero que o pessoal tenha gostado aí do estudo de Sara. A gente conseguiu, como a própria Vivi falou, a gente conseguiu ver vários pontos. Vivi já tomou a implicância, o ranço do início, entendeu? Aquela coisa. A primeira impressão sobre Sara ficou só Deus mesmo, né? Mas enfim.
A gente brinca e tudo, e a gente discorda, e às vezes concorda, eu ponho meu ponto de vista, eu falo, não afirmo, porque a Bíblia não está dizendo, Bibi, mas eu estudei a cultura, e aí eu vou e me calo, porque realmente não estudei, então não posso Mica, afirmar. mas a gente mais concorda do que discorda, né? Eu acho que Meu isso amor, é se a gente ótimo. discordasse tanto, eu tenho certeza que você jamais me convidaria para fazer um estudo com você. Pelo pouco que Ô, eu te conheço, Mica, jamais. Ô, Mica, fica imaginando um podcast sem hora para acabar, um converseiro danado. Fica imaginando o que que não vai sair disso? Assuntos livres, do tipo, vamos falar hoje sobre o céu que tá azul, e aí larga lá e pá, cai nós de pau em cima. Eu acho que ia ser ótimo, vai ser ótimo. Vamos montar um então, tá? Sim, vamos pensar sobre. Mas a gente estuda, tá, gente? A gente não tá aqui também para ficar falando qualquer coisa com vocês, não, e nem também para ficar reproduzindo, né, o que a gente já ouviu. Tanto que quando lemos, concordamos e discordamos do autor em alguns pontos, né, não, Viviane? Vivi é uma estudante de teologia, também sou. Gostamos de ler a Bíblia é o nosso manual de instrução para a vida, mas também a gente estuda sobre ela. Então, tudo que trazemos aqui, a gente. Olha lá, outra culpa da Eva. Ó. Tudo é culpa da Eva. Tudo que a gente traz aqui Ainda bem que o honesto, é céu não. genuíno, entendeu? É 100%. E o que não soubermos, vamos falar também. Olha, sobre isso aqui a gente não tem autoridade para falar, porque de fato não nos aprofundamos sobre. Então, vamos ser sempre honestas com vocês. Pode trazer seu Eu ponto fico aí. feliz, eu fico feliz que o céu não consegue ver a terra, porque se, coitada de Eva, Eva não ia aguentar, ela ia, mesmo na glória, ela ia entrar em depressão de tanto que nós falamos mal dessa mulher. Eva é tão Verdade, porque boazinha. tudo sobra para ela, a culpa é dela. Bom, então é isso, povo de É Deus. isso. Papo bom, conversa boa. Eu espero que antes de falar mal de qualquer personagem bíblica, você olhe pro seu rabinho primeiro, porque com Exato. certeza você faria igual ou pior, assim como eu não devo gostar de Sara, porque provavelmente eu me identifico muito com ela em alguns pontos, Eu entendeu? acho, eu tenho certeza. Geralmente a gente não gosta muito de quem a gente é muito parecido. Vou Sim, estudar melhor essa mulher em nome de Jesus, e uma hora eu aprendo, uma hora eu vejo o que acontece, mas sempre tendo em vista que a Bíblia é soberana, a minha opinião não importa, a opinião da Mica importa tanto quanto a minha, ou seja, nada, o que vale é é o a que a Bíblia. Bíblia diz. A gente está aqui Exato. só para trazer uns pontinhos, discutir, dar umas conversadas, Pensar umas sacudidas. sobre. É bom. Então é isso. Beijo, Mica. Muito obrigada, tá, meu bem? Tchau, pessoal. Fica Mua. com Deus. Até. Tchau, gente. Até a próxima.